Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Terra Rasgada, esse projeto de fluidez do Terra em Sorocaba. Estamos aqui com a Patrícia, ela, nossa convidada, ela aceitou vir aqui para falar um pouco sobre a sua vida, sobre o cuidado dela com o seu filho, Tiago, e nós estamos muito felizes em recebê-la para falar especificamente também sobre um tema e, às vezes gera dúvidas nas famílias, nos profissionais da educação e para você que esteja, hoje se aproximando desse assunto, que é o TEA, um assunto às vezes tão complexo, mas que o nosso objetivo aqui é tornar ele mais acessível para você. Então eu quero agradecer, Patrícia, por aceitar esse convite. Quero agradecer você por, propor, compartilhar da sua vida com mães, famílias que estão precisando de orientações, de um acalento, de esperança de que as coisas elas se tornem um tanto mais, eh, tranquilas, pelo menos em algum nível ali, para que elas vivam melhor. Então eu agradeço e dou a oportunidade de você se apresentar para o público que nos ouve. Ô Jefferson, eu que agradeço demais, viu, a possibilidade de estar aqui e falar com tantas mães assim, né, um público em geral, na verdade, né. Meu nome é Patrícia Molina, eu vou fazer 50 anos mês que vem, meio século já, Parabéns. e tenho um menino de 18 anos, Tiago Henrique, autista nível suporte 3 e uma criança querida, né, vai ser criança para a vida inteira, né. E nós tivemos, como você falou, vários episódios aí, uma parte da vida bem complicada, e o meu propósito mesmo é auxiliar as mães que estão passando por isso e que não têm voz, não conseguem falar o que estão sentindo e precisam de alguma direção. Então várias pessoas me procuram já hoje para eu trilhar o caminho com elas. Dizer o caminho que eu fiz para que elas possam ter mais possibilidades da melhora do filho, né. Olha só, muito bom. Eu acredito que realmente faz a diferença na vida de várias mães, assim como várias também fazem na sua. E eu queria então começar, né, dialogando sobre essas experiências, a partir do assunto das crises, que é onde a gente vai discorrer mais hoje, nessa conversa. Em primeiro lugar, eu queria que nós abordássemos, que você me trouxesse o que é a crise e qual é a diferença da crise para birra? Porque muitas vezes as pessoas acham que é bobeira, acham às vezes que é por falta de educação, que é assim, é algo que poderia ser evitado de alguma maneira, mas qual é a diferença entre essas 2 nomenclaturas e o que realmente é a crise? Então, Jefferson, quando o Thiago era pequeno, né, eu sempre morei aqui na zona norte, Sorocaba, e eu frequentava o supermercado Dia, que tinha na Avenida Ipanema, não sei se você se lembra. Mendes. E ali eu tentava, inserir ele na sociedade, né, eu sempre busquei isso, então eu levava em todos os lugares, por mais que tinha gritaria, choro, o Thiago sempre chorava. E ali eu as meninas do caixa, do mercado todo, elas me ajudavam com isso, porque eu falava assim pra ela: "Olha, eu preciso fazer um treino com ele. Eu vou falar não pra ele, mas ele vai fazer escândalo. E a gente vai bancar esse escândalo. A gente vai segurar ali até ele parar de chorar. Quando ele parar de chorar, eu vou dar". Mal sabia eu que eu já estava fazendo o ABA. Legal. Eu já estava fazendo o ABA, eu não sabia, mas só que eu não sabia, eu não sabia aplicar aquilo, né, então eu reforçava na hora errada, É, eu punia demais ele, porque eu achava que era birra, eu olha achava só. que ele estava querendo se ele fazia birra, e já não era. Depois que ele começou com as crises na adolescência, que eu percebi que era crise, ele já entrava em crise, Sim. porque na crise, Jefferson, a cognição é perdida. Ele não sabe mais o que ele está fazendo. Não adianta falar com ele, Não adianta, argumentar. não adianta. O que você tem que fazer em uma crise é segurar para ele não se machucar e esperar aquilo passar. Ele não vai responder para você nada. E o que que eu fazia?
Tiago, não faça isso. Tiago é feio. Tiago não chora. E o que que eu estava fazendo? Reforçando comportamentos de crise. Porque Sim. ele fazia crise por alguma coisa. A crise vinha por alguma coisa, ou por atenção, ou por acesso a algum item. E eu reforçava aquilo. Então o que que acontecia? Ele fazia de novo. E muito, com muito mais intensidade depois. Aham. Se fosse birra, aquilo finalizava enquanto eu dava o acesso que ele queria. Mas na crise ele não para ter o comportamento. Então a diferença maior entre crise e birra é que crise, a cognição é perdida. Olha só. A birra, você consegue dialogar com a criança, ela te ouve e ela barganha com você, Uhum, sim, sim. entendeu? Agora na crise não. Na crise você pode dar o que ela quiser, o que ela estiver pedindo. Se for o acesso a item, ela tiver a crise por aquilo, você pode entregar na mão dela que ela continua com a crise. Aham. Essa é a diferença. Olha, muito, muito interessante. E, assim, o acesso a itens, geralmente nas escolas, por exemplo, muitas crianças entram em crise devido a esses motivos, né? Eles querem, às vezes, acessar algum brinquedo, querem um objeto na hora que, às vezes, não é o momento, e essa crise ocorre. Com relação ao acesso a itens, por exemplo, né, você percebe que isso também é grande em casa, na rotina de vocês? É o que mais gera Olha, ontem mesmo, ele quase teve uma crise por acesso ao item. é, É, porque ele teve a crise agora, depois de 1 ano e 2 meses, e ele teve uma crise na quarta-feira passada. A gente não conseguiu descobrir o que que foi que antecedeu a crise. Imaginamos que seja alguma coisa muito além, porque tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Por exemplo, uma ansiedade, um pensamento, alguma coisa eu não consigo controlar, ele vai entrar em crise, né. Agora um acesso ao item, alguma coisa eu consigo descobrir o que aconteceu. Ontem, só para eu te contar como que foi, eh, ele na segunda-feira, a gente foi para a escola, ele usou o notebook dele antes de ir para a escola. E na hora que eu pedi para ele desligar para a gente ir para a escola, ele começou a falar que o notebook estava travando e que o novo notebook era velho. Isso é um pré-corrente que a gente chama, é um antecedente da crise. Então eu já fiquei atenta ali. O computador não estava travando, ele estava falando aquilo porque ele queria ficar mais no computador e não ir para a escola. E aí eu consegui tirar o computador dele, ele se acalmou, foi para a escola. Quando ele chegou à noite, eu falei para ele: "Olha, amanhã, antes de ir para a escola, você vai usar seu celular. O notebook deixa para usar à noite, que à noite o notebook não trava". Porque ele não teria, teoricamente, horário para desligar para poder ir para a escola, aham. então à noite seria mais tranquilo. De manhã ele foi para o núcleo na terça-feira, né, que ele faz o núcleo do AMAS. Lá ele começou a ficar nervoso, Ah, aí ele já começou a dar sinais, tremer a boca, falar e andar, pular muito forte. Aí o psicólogo que tem lá, que tem a estratégia ABA, né, o conhecimento, colocou ele no time out. O time out o que que é? Ele vai para um lugar sem estímulo, para ele poder se acalmar, e ninguém fala com ele. Porque se você ficar: "Tiago, o que que você tem? Tiago, por que você tá nervoso? Tiago", aquilo ali vai piorando, é, né. sim, Você vai sim, ficando mais certeza. agitado. A gente já fica assim, né. É, E aí não, a gente coloca ele no time-out, ele vai se acalmar, ele se acalma. Se ele não conseguir se acalmar, faz a contenção e espera a crise passar. sim. Então daí esse espaço é um espaço que não tem, então, objetos para que ele possa Não tem nada. lançar Isso, não tem nada, é na quadra que ele fica uhum, lá. E aí os terapeutas ficam em volta esperando uhum. para ver qual é a reação dele. Aí a intenção da contenção é o quê? Porque ele se machuca, ele se joga no chão, ele se soca, Sim, então tem que fazer a contenção. O Thiago precisa da sim. contenção. E no caso a oralidade dele, ela é desenvolta e Eles ele falam muito expressa pouco. fala pouco? Hoje ele consegue dizer o que ele tá sentindo, mas depois de muito treinamento e depois do canabidiol. Ah, Né. sim. Então, ai, para você ver, um acesso ao item, ele quase entrou em crise, É. porque ele ficou pensando no notebook.
Então, a gente imagina que seja isso, Aham. mas aí a gente já toma todos os cuidados para que ele não entre em crise, Sim. né. E aí ser firme. Então, por exemplo, uma criança na escola que quer um brinquedo. Não pode? Não pode. Aí não pode até o final. Você não pode falar: "Não pode agora", mas daqui a pouco pode, entendeu? É pode ou não pode. Aham. Então isso para eles é muito importante. Eu não falava isso para o Thiago, eu não deixava isso claro para ele, Entendi. entendeu? Então ele encontrava a possibilidade de insistir naquilo em algum momento e devido à insistência, isso acabava gerando ali a repetição do comportamento. Isso, ele tem um Ele reforço, persistia o reforço. que o comportamento só, se propaga, se É, repete por reforço. reforço. Então se você for reforçado, então é isso as mães precisava saber, entendeu, Jefferson? É, Isso é porque mesmo as meninas que estão ali comigo perto, elas falam para mim: "Ai, mas eu faço tal coisa", eu falo: "Então, se você fizer um pouquinho diferente, você já vai ter resultado". sim, é mesmo. E quando nós pensamos um controle da criança, do adolescente, com relação às crises, muita gente vai associar só à medicação, É. né. Então, assim, não a procedimentos, instruções, orientações como essas que você recebeu e que hoje você está podendo compartilhar. Mas, assim, às vezes até as mães são orientadas: "Olha, o seu filho realmente, parar com as crises, precisa então medicar e dopar a criança". Uhum. Como você aborda e lida com esse tema da medicação? Tem o canabidiol, mas até onde a medicação vai e até onde são outros procedimentos? Então eu acho a medicação muito importante. Eu acho que é um conjunto, Jefferson, Aham. entendeu? Não adianta falar que o não precisa da medicação. Precisa. Algumas crianças tudo bem, não precisa, mas eu sou super a favor, eu acho que se tá aí é pra usar mesmo. Sim. Só que a gente precisa de médicos e de médicos, né, Responsáveis. responsáveis. Então, assim, a gente não vai dar medicação pra dopar a criança. Uhum. O Tiago é muito complexo. O Tiago, ele se você der maracujá pra ele, ele vira de ponta cabeça. Olha só. Se você der um diazepam pra ele mói isso aqui inteiro. É, Ele tem efeito contrário à medicação. olha só. Então demorou muito pra gente achar uma medicação que fizesse efeito. Acaba não sendo anestésico ali. Não. Aí a doutora Cláudia Antila que cuidou dele, a vida toda, até os 12 anos. Ela acertou a medicação, ele tomava o aripiprazol, foi aumentando a dose gradativamente, para ele tudo tem que começar bem pouquinho. Ele foi melhorando, ele teve um avanço muito grande até os 12 anos. Aos 12 anos ele começou a ter as crises. Aí a gente foi em busca do canabidiol, que meu irmão já usava canabidiol, então ele teve um bom ganho em relação à síndrome do pânico. Sim. Aí a gente encontrou o doutor Vinícius Barbosa aqui, e ele começou a medicar o Thiago manteve o aripiprazol e Uhum. foi colocando o canabidiol. O canabidiol tem um efeito Cinderela, ele começa bem, ele vai melhorando, e depois ele para de funcionar. Olha. Quando ele parou de funcionar, o Thiago estava muito mal. Aí o doutor queria trocar o aripiprazol por um Olanzapina, mas cada vez que eu chegava no consultório, eu estava mais machucada. Eu estava muito, muito roxa, e o Thiago com muitas crises, ele tinha 9 por dia. Ele chegou a jogar minha irmã da escada, Nossa, nas crises. muito mesmo e muito agressiva você Muito disse, agressivo. né, Ele frequência e em intensidade. intensidade, ele arrancou 7 portas da minha sala. Então era muita, muita agressividade. O doutor Vinícius achou melhor internar para fazer a troca de medicação. Ali esse menino sofreu, Jefferson. Aí ele Hum. foi internado e daí saiu do controle do doutor Vinícius, né. Ah, sim. E aí o psiquiatra do hospital começou a dar diazepam, Aldolso e aí ele estava dopado e mesmo assim querendo me matar. Ele ficou 9 dias em crise numa clínica amarrado. Foi a Pior fase. pior fase. Ele ficava amarrado, soltava ele, ele comia até vomitar, ele não conseguia ir no banheiro nem defecar nem urinar, nem tomar banho, e eles dando medicação.
Até que eu falei: "Não, não vou ficar aqui, se for pra morrer assim, eu vou morrer em casa". E eu saí de lá e voltei e trouxe para o doutor Vinícius de novo. Aí ele deu uma dosagem bem alta de canabidiol para o Thiago. Ele toma 600 miligramas por dia. É bastante. É bastante. O tratamento dele fica R$ 6.000 por mês. Mas aí, quando ele começou com o canabidiol em alta dosagem, mais o aripiprazol e o naltrexone, que o doutor Vinícius fez essa composição aí, ele começou, depois de uns 4 meses, a prestar atenção nos terapeutas que iam lá em casa, porque daí a gente fazia o ABA em casa, que eu não podia sair com ele, né. Aí os 2 psicólogos iam em casa. Mas no começo, esse psicólogo não chegava a fazer contenção e orientar o que eu tinha que fazer, porque eu não tinha que fazer com ele. Ele não prestava atenção, ele só ficava mal ali, Não tinha como iniciar. não dava. Quando eu acho que esse coquetel medicamentoso começou a fazer efeito, ele perguntou uma vez pro Ariel, que era o psicólogo dele, ele estava nervoso e andando em time-out, e ele falou assim: "Como faz?" Foi a primeira vez que ele falou assim, tipo: "Como faço para me acalmar?" Daí o Ariel falou: "Ó, você vai respirar, vai pensar em outra coisa", e aí ele começou a melhorar. A partir dali, foi agosto de 2023 que ele começou a melhorar, e que também eu consegui o canabidiol pelo governo, né, Sim. eu recebo pela farmácia de alto custo. E aí ele começou a tomar a dosagem certa, e daí ele começou a melhorar, daí ele começou a ter ganhos, aí foram espaçando as crises, eu contava quantas horas ele ficava sem crise. Imagine, agora eu contei 437 dias Olha sem só. crise. É muita Coisa vitória, incrível, é muita é vitória. muita vitória, É, né, então a gente contava horas que ele não estava em crise. muito, muito. Então a medicação é essencial, É, é o conjunto. é o conjunto, É, né. porque sem a medicação, a terapia não vai fazer efeito, né, e a terapia com a medicação, aí a gente consegue um ganho maior. Sim. E nesse sentido, né, você vivenciando aí esses momentos com esses terapeutas que iam até a sua casa, você observando eles te orientando, o que foi mudando na sua rotina, porque você começou a compreender o método ABA. E como foi a rotina para você então chegar nesse resultado de tantos dias, para que, assim, sem crise, você tivesse essa vitória que você teve recentemente? Jefferson, eu falo pra você que eu fiz o ABA, porque eu não tinha outra saída, eu não tinha outra opção, Uhum. porque não é fácil, é muito custoso você fazer o ABA verdadeiro mesmo ali, Aham. entendeu. Os 2 terapeutas chegaram, foram Ariel e Mateus, que começaram com o Thiago. A hora que eles começaram a terapia, eu falei: "Não vou dar conta de fazer isso, eu não vou conseguir fazer", porque era eu e ele na casa sozinhos. O que que eu tinha que fazer quando ele entrava em crise? Prender ele no quarto. Eu precisava fazer isso, porque senão ele me matava. Uhum. E no quarto ele ficava em pleno sangue. Ele que chegou a retirar o conduíte de dentro da tomada. O quarto dele não tinha nada, pois ele tirou o conduíte de dentro da tomada. Nossa. Então, para eu colocar ele dentro do quarto era muito difícil. Então a gente começou a colocar ele dentro do quarto e eu reforçava ele quando ele não se batia. Eu ficava na janela. Então, quando ele estava se batendo, eu não olhava para ele. Quando ele Uhum. parava de se bater, eu falava com ele, para reforçar ele a não se machucar. Sim. E aí isso foi indo, foi, né, uma coisa de cada vez. Aí tudo eu não entendia. Imagine, eu sentindo uma raiva dele que eu sentia ódio dele por ele fazer aquilo, e eu tinha que agradar ele, reforçar ele a hora que ele fazia as coisas boas. Então se ele olhasse para mim, Contradições era são ali, né. essa mistura de sentimento. Então se eu falava para ele, eu tinha que ele gostava de Doritos. Muita gente fala que o ABA é adestramento, né, já ouviu falar isso? Sim, já várias vezes. Então, aí eu pegava o que ele mais gostava. O que ele mais gostava? Ele ama Doritos. É Doritos. Então, tá, a gente vai pegar o Doritos e vai pegar tudo em pedacinhos, vai colocar em pedacinhos. Eu chegava pra ele: "Thiago", se ele olhasse pra mim, eu dava um pra ele. "Tudo bem, Thiago, toca aqui". Se ele tocasse aqui, eu dava outro pra ele. Sim. Aí eu não po ele eu se ele me chamasse, eu tinha que estar do lado dele em segundos.
Aí a gente foi aumentando aquilo. Ele me chamou: "Mamãe", eu contava 1, 2, 3, aí eu ia até ele. Se ele entrasse em crise antes, era prender no quarto. Se ele esperasse contar o 3, eu dava um Doritos pra ele, Olha, entendeu. Aí a gente foi aumentando isso, esse tem. esse tempo, a gente foi aumentando. Então pra tudo a gente usou reforço, até hoje. Não tinha outra maneira, Não né? tem outra maneira. Uhum. Se o comportamento humano, a cabeça do ser humano é muito incrível, entendeu. Então a gente sendo reforçado, a gente vai continuar com aquele comportamento. E o que eu fazia antes de saber do ABA, eu reforçava tudo que era ruim, Sim. porque ele estava em crise e eu estava falando com ele. Então hoje eu sei que se ele estiver mal, para mim hoje é muito tranquilo eu mandar ele para o quarto, porque eu sei que lá é um ambiente seguro e que ele vai conseguir se regular, porque não tem nada externo que atrapalhe. Antes você se culpava um pouco. Muito. Ele chegou a dormir 6 meses trancado, porque ele acordava em crise. Ele acordava e ia bater em mim, na cama. Não dava. O que a gente tinha que fazer? Trancar, né. E aí hoje, se ele acorda, a porta fica aberta. Mas se ele acorda, ele não me chama, ele liga a TV dele, ele fica ali, ele se vira É. e não me chama. Ele só me chama quando o sol aparece. Então ele sabe que enquanto estiver escuro, ele tem que ficar dormindo. Eu não dormia antes, Jefferson. Ele me acordava a noite inteira. E depois da terapia ABA, ele dorme a noite inteira. Hoje, se ele acordar por algum motivo, que às vezes, né, Uhum. ele mesmo fica ali com os gibis dele, Se com a TV acerta. dele, se acerta, vai no banheiro sozinho. Olha, e assim, você disse que já se machucou algumas vezes nesse processo, né? E você mencionou que sozinha, você e ele é forte, né? Ele tem 1,85 m e 102 quilos. Então, ele é E forte. naquela época ele já tinha esse porte, Já já, tinha. já era grande. Né, outro detalhe também, que você disse que as crises elas foram começando, intensificando depois dos 12, né? Depois dos 12. Assim, como foi esse processo com relação a uma rede de apoio? Você tinha pessoas ali, além dos terapeutas, né? Mas pessoas para te orientar, tinha outras mães que você tinha contato, família, assim, tinha familiares que se aproximavam. Como você manejava isso aí com relação à rede de apoio? Então, a rede de apoio, a minha rede de apoio, eu considero que foi boa, assim, porque apesar de não ter o apoio do pai dele, o pai dele, quando soube das crises, disse que não poderia parar a vida dele para Uhum. cuidar daquele problema. E eu tinha que cuidar, né? Alguém tinha que fazer. Sim. E a minha mãe me ajuda demais, meus irmãos também. Minha irmã foi morar comigo nessa época, É. para não deixar, porque quando a gente tirou ele da internação, doutor Vinícius falou: "Olha, não dá pra ficar sozinha, Patrícia, não dá pra ficar sozinha", porque eu estava muito abalada, sabe, Jefferson. Eu não queria estar ali. A verdade era aquela, eu não queria mais fazer aquilo ali, eu estava muito abalada, e aí doutor Vinícius falou pra minha irmã, falou: "Ela não pode ficar sozinha, você coloque alguém pra ficar com ela de dia e alguém precisa ficar com ela à noite". Então minha irmã foi morar comigo e ela contratou uma amiga dela para ficar comigo de dia. Então a Raquel ficava comigo durante o dia inteiro, a minha irmã chegava, a Raquel ia embora, pra eu não ficar sozinha, entendeu. Não. Sim, sim. E aí, a minha mãe me ajudava como podia financeiramente, ia em casa ela não ia muito. Teve uma época, antes da internação, que eu cheguei a ficar 15 dias sozinha com ela, porque foi bem na época da pandemia, Hã. e aí eu fiquei sozinha com ele durante uns 15 dias ali, sem sair de casa, sem a minha irmã ir lá, É. trancada mesmo. Os meus vizinhos são ótimos, qualquer coisa que eu precisasse eu podia gritar, eles me ajudavam. Que bom. Então tinha aquela gritaria em casa, o vizinho do lado mandava mensagem: "Tá tudo bem, você precisa que eu vá aí?" Eu falava: "Não, pode deixar". Era o processo, né. Aham. E o pessoal do AMAS, né, o pessoal do AMAS não tem nem o que falar, né. Sim. Eu teve 3 terapeutas que foram até em casa uma vez para falar com ele, para me ver. Teve um dia que eu liguei pra assistente social, falei: "Fabi, o que que eu faço? Eu não sei mais cuidar do Thiago, ele tá aqui em crise de novo". Aí
tinha o tio Carlos, ele falou assim: "Fala pra Patrícia trazer ele aqui que a gente vai ficar um pouco com ele". Estava na época da pandemia, mas eles estavam fazendo os trabalhos, né, online. E ficou com ele pra mim, meio período, porque eu já não estava aguentando mais ali. Então, o que eles puderam me ajudar, eles me ajudavam, entendeu. E aí foram aparecendo as oportunidades, né, eu consegui o doutor Vinícius, que nossa, eu não tenho o que falar dele, que ele, uma vez ele não cobrou consulta, não fique com esse dinheiro para você ficar com alguém com você. Eh, Fiquei com ele uma vez, com o Thiago em crise no consultório dele, das 8 até 4 horas da tarde, ele não deixou eu ir embora sozinha com o menino. Merece todo o reconhecimento. Merece, não É, tem o que faça, que fale dele que os agradecimentos nossos aí. é, doutor Vinícius, o AMAS, os terapia a pa Clínica Papilho, que é a Beatriz Azevedo, dona, que já foi terapeuta do Thiago lá no AMAS, É. conhecia ele já com 7 anos, também me deu toda a estrutura, deu 2 ATs maravilhosas, o Ariel e o Matheus, depois veio o Luiz e Nicolas, sabe, que estão com ele até hoje, quer dizer, não estão porque a Unimed cancelou o atendimento do aba dele. Então a gente está brigando na justiça para a Unimed retornar com o tratamento dele. E não tem como ficar sem, né. Então a rede de apoio minha, eu considero que foi boa. Eu vejo muitas mães que não têm nem como fazer nada, sabe, não sabem nem para que caminho seguir. E Eu conheço várias. Deus foi mostrando para mim os caminhos, eu fui conseguindo, sabe, Sim. um bom respaldo, né, para tudo o que Aham. aconteceu. Sim, você mencionou os cuidados em casa, né, com relação ao quarto. Me vem a curiosidade sobre como é esse processo fora, porque hora ou outra você precisa levá-lo a algum lugar, alguma consulta e etcétera, né. Como é esse manejo fora também, onde não tem o quarto para se regular? Quais são os cuidados? A atenção muda, né, com certeza deve mudar. Fala um pouco dessas saídas dele para os espaços. Então, quando a gente começou, a gente ficou praticamente 1 ano dentro de casa, né, e aí as crises foram baixando, e a gente começou a sair. Os 2 terapeutas saíam comigo, né. No começo era o Ariel e o Matheus, e a gente, nossa, a primeira vez que eu levei ele no shopping foi uma alegria, né. Ele brincando ali, só que os 2 meninos sempre junto. Eles chegaram a fazer uma contenção, eh, no mercado, aqui no Esperança. Ele entrou já bem agitado, aí os meninos levaram ele para o estacionamento, deu a oportunidade dele se acalmar no time-out, ele começou a se agredir e eles fizeram a contenção no chão. Não tem muito o que fazer, Jefferson, tem que fazer a contenção. E a contenção tem toda uma estratégia para fazer, é todo um manejo, não é de qualquer jeito, ele não se machuca, tá. Então por isso que eu tenho confiança de sair com eles, né, Sim. com os ATs. Aí eu comecei a sair sozinha, a fazer o treino de sair sozinha com ele, a gente estava saindo sozinha também, porém, ele teve essa crise agora, e eu estava sozinha com ele no carro. Então ele tentou me dar um soco no carro, e a hora que eu estacionei, graças a Deus eu estacionei na frente da escola da Anos. Então eu tinha a minha rede de apoio ali. Aí ele saiu do carro correndo, jogou o container que estava na esquina, e na hora que eu estava no portão pedindo ajuda para os terapeutas e os professores ali, ele desceu correndo a rua e me empurrou, e eu caí no chão, ralei o braço, a outra estagiária também sofreu um acidente ali no meio, caiu, quebrou o dedo do pé. Então, só que eu estava ali junto, né, da rede de apoio, eles fizeram a contenção e ele se acalmou. Sim. Então pra sair, assim, a gente já estava conseguindo sair bem sozinhos, só que agora a gente vai ter que dar um passo atrás. Eu saio com ele, mas em lugares que ele tá mais acostumado agora, né, o Márcio vai comigo, Sim. mas lugares que nem agora, no domingo ele tem uma competição, ele faz atletismo com o pessoal de Sorocaba, né.
Só ele tem uma competição para fazer no domingo, mas eu tô meio Resistente ali. porque se ele tiver uma crise lá, vai ser muito traumático, porque eu vou estar sem os ATs, porque eu não tenho mais o serviço deles, Sim. né? Ele vai estar sem os ATs, se ele entrar em crise lá, não vão saber fazer o manejo, a contenção, podem machucar ele, vai ser traumático. Ele adora fazer o atletismo, então eu realmente estou bem segura de mandar ele. E olha o impacto que tem a pausa de um tratamento É. dessa maneira, né? Um corte. Exatamente, eles cortaram em março. Olha, isso que o terapeuta do AMAS falou, o psicólogo Ariel falou. Até que ele aguentou muito, 4 meses ele aguentou, Pois é. né, sem uma crise. Sem uma Mas crise. olha o impacto que causa um convênio simplesmente cortar um tratamento. Para eles é só mais um número. Exatamente, mas É uma vida, é uma vida, e olha o quanto que está envolvido essa vida. Não é só o Thiago, Exatamente. tem eu, tem a minha mãe, né, tem meu irmã, minha irmã. São histórias, São histórias. pessoas ali. Você imagina, minha mãe fica em pânico lá em casa, eu andando sozinha com ele. Mas eu também não posso parar, entendeu, Jefferson? Eu tenho que continuar. E é só oração e vamos. E torcer para que o convênio consiga ceder à ordem do juiz, que já tem liminar, e mesmo assim eles não cedem, e devolva o tratamento para ele. Porque a ideia do ABA não é ficar para sempre. A ideia do ABA é ter Prazo. um prazo e ter uma alta. Ele vai ter alta, mas por enquanto não. Por enquanto ele tem que continuar indo com a terapia. Sim. Então a nossa saída hoje vai ter que ser um pouco mais inibida por conta de não ter o AT. Mas quando o AT tá junto, eles manejam bem, eles fazem. Parece que ele se sente mais seguro perto deles, entendeu? Ele já entende. Ele já entende, E com relação à contenção, porque envolve também a força física, obviamente, né? Então acho que os ATs, eles também tinham ali condições de segurar alguém com uma força física ou um físico, né? Um tanto menor, talvez não consiga, mas tente conter, não consegue, Não, né? por isso quem cava é o quarto, né? É, o quarto. Mas você aprendeu mais ou menos como essa contenção ela funcionaria de forma que você tivesse segurança. Eu posso orientar, sim. Isso, de saber que o seu filho, ele não vai se ferir, a pessoa realmente vai fazer da forma correta. Para um professor, um educador, alguém que tenha ali essa demanda num processo de escolarização, o que você fala sobre o processo de contenção? Porque realmente as pessoas ficam com medo, né? Eu me aproximo, não, se eu me aproximar eu vou machucar, ou então é só agarrar, não é só agarrar, contenção tem uma técnica. Tem. Então o que você poderia, assim, Olha, eu falo para você que toda a escola tinha que ter um treinamento. A prefeitura precisava se conscientizar de fazer um tratamento, um treinamento sobre contenção em aba, certinho, com as medidas corretas. Por quê? Na escola, algum aluno que não tenha nenhuma aparente violência pode entrar em crise. Isso pode acontecer com qualquer um, na verdade. é mesmo? E a contenção é só para segurança deles. Sabe, Jefferson, quando eu estava lá no AMAS e o Thiago não tinha essas crises, eu morria de medo de conter. Né? Eu ficava muito incomodada em conter, sabe? Depois que eu vi como ele se machucava sem a contenção, aí eu fiquei muito mais tranquila. E eu sei que isso é o melhor caminho. Porque é o que eu te falei, a cognição é perdida. Ele não sente nem dor. E aí a gente não pode. Jefferson, o Thiago arrancou a pia do banheiro, com o dedo sangrando. Ele queria me matar. Ele arrancou a pia do banheiro. Então, você imagina, ele não sente dor na hora. Não é. Então, um treinamento para fazer essa contenção é imprescindível. Sim. Não tem outra maneira. Tem assim, o mínimo cuidado também para que a pessoa não se machuque também, né? Exatamente. E a segurança, o melhor
de segurança para aquele que está sendo contido e para aquele que está contendo. Você tem que diminuir os danos, Perfeito. né. A crise vai acontecer, então você diminui os danos. Lá em casa eu faço isso. Se eu não tiver como impedir, eu falava para o doutor Vinícius: "Doutor, eu não consigo fazer ele não ter crise". O doutor falava: "Mas Patrícia, você não tá dentro da mente dele, não se culpe desse jeito. Ele tem a crise e tem a crise". É. E a gente não aceita, entendeu? A mãe não aceita isso. É um pouco, inclusive nos bastidores, a gente estava conversando sobre isso, e seria interessante compartilhar, você já expôs um pouco, mas é compartilhar com quem está nos assistindo sobre os sentimentos, né? O que você sentia e às vezes não se permitia sentir, como era o sentimento que você sentiu já e que muitas mães podem estar sentindo hoje, e podem se identificar por meio da nossa conversa. O que você sentia? Então, quando o Thiago começou com as crises, eu tinha muita pena dele, muita dó, não sabia o que fazer, eu ficava ali agoniada com aquilo, né. Mas aí na primeira, surra que eu levei, que foi na rua, na frente da Biolíquido, numa academia ali, perto da ali do Vanel, ele simplesmente arrancou minha blusa e me bateu demais ali. Aquele dia eu senti muita raiva dele, muita raiva, muito ódio, eu não entendia, eu falava: "Mas por que que ele tá fazendo isso? Eu dou tudo pra ele. Nossa, eu trabalho que nem uma louca pra dar as coisas pra ele, por que que ele vai fazer isso, né?". E eu senti isso o período inteiro de crise. Se eu vou lá pra você: "Ai, eu não queria que ele estivesse ali, eu não queria ficar perto dele, eu pensei em internar, eu pensei em tudo, eu procurava no Google diversas formas de não estar mais aqui". Aí eu falava: "Não, mas eu não posso ir sozinha, eu tenho que levar ele". E aí, graças à terapia que eu faço também, né, que Ah, a sim. Beatriz me deu, a Papilio, me deu toda a estrutura, né, a terapia que eu faço com a Bia Rocha, eu podia falar isso pra ela, né, mas eu falava assim: "Mas eu não posso sentir isso, Bia. Eu sou mãe, eu não posso ter essa raiva dele". Aí ela falava pra mim: "Mas Patrícia, antes de você ser mãe, você é um ser humano, e é muito, a gente entende isso que você sente, então não se culpe, só sinta. Sentimento a gente não pode questionar, a gente tem que sentir. Sente o sentimento que ele vai passar". E demorou muito depois pra eu chamar o Thiago de "ti". Eu não chamava mais ele de "ti", eu falava "Thiago". Eu só me re Agora, faz uns 2 meses que eu comecei a chamar ele de "ti", ele teve outra crise, e por incrível que pareça, eu senti a mesma coisa. Olha, Eu senti a mesma versão dele, sabe, aquela coisa assim: "Por que que ele fez isso? Ele tem tudo. Ele ganhou um notebook, ele tem uma casa boa, ele come bem, ele tem doce, ele tem McDonald's, ele tem o que ele quiser. Por que que ele veio me bater?". E isso, Jefferson, tem como não controlar. tem como controlar. Esse é o nosso sentimento, não Sim. tem. Então hoje já não me culpo tanto. Ainda me culpo? Ainda me culpo, mas hoje eu sei que eu vejo que eu faço muito pra ele. Tudo que tá no meu alcance eu faço, né, tudo que eu pu até o que não tá no alcance também eu faço, porque mesmo sem dinheiro pra advogada, eu fui atrás de uma advogada que Aham. fez, né, eh, tá me ajudando e mesmo assim eu tô lá, entendeu, tô buscando. E é importante você trazer isso, porque tem aquela idealização da mãe sublime, que está, né, naquela transcendência acima da É dificuldades e exatamente isso que que eu não pensava. e que não pode se dar o luxo de sentir e ter um sentimento negativo pelo filho, porque isso torna ela menos mãe. Jefferson, o Thiago não deixava eu rir em casa, eu não podia rir, ele entrava em crise. Se você risse. Se eu risse, eu entrava em crise, eu não podia espirrar. Teve uma vez que eu estava soluçando, e ele começou a querer entrar em crise e eu não conseguia parar de soluçar. Então, você imagina, Como você eu vai fiquei 2 anos assim, é, né, e assim, outra coisa que mãe sente também é culpa de fazer as coisas pela gente. Eu me sinto culpa de comprar um sapato pra mim, mas um McDonald's de R$ 50 eu compro pra ele tranquilo.
Agora, se eu for comprar uma calcinha, eu já falo: "Não, é melhor eu guardar o dinheiro para o McDonald's dele". Isso, mãe, toda mãe que você conversar, você vai ouvir isso. Devido a essas convenções mesmos, né, mesmo que, essa imagem que é propagada na mídia, né, nos veículos de É o comunicação, romantismo, né. é romantizar, e só que a vida real ela é mais complexa. É, ela é mais complexa. Então, quando a gente escuta uma notícia triste, que nem foi a mãe que acabou, né, Sim, eh, cometendo aquele ato em relação ao filho, eu não julgo ela, porque ninguém sabe o que ela tá passando ali dentro. E assim, a dor que é dor pra mim pode ser não ser dor pra você. A sua dor pode ser não ser a dor pra mim. Então a intensidade da dor quem mede é quem tá sentindo. A gente não isso. tem como julgar ninguém. Então hoje eu olho para as crianças em mercado, em alguma coisa, eu oro, eu falo: "Ai Deus, ilumina o caminho dessa mãe para arranjar, mecanismos para viver melhor". Sim. E você mencionou algumas vezes, né, Deus, também a oração, essa parte, né, da espiritualidade também foi ali importante e é importante nesse processo para você, o que que você acha? Olha, foi importante, é importante, eu acho que é muito importante, mas eu chegou uma época daquela período que eu não orava mais não, É. não rezava mais. Eu nem sequer falava com Deus mais. Não, era muito difícil, assim, eu falar, eu só do eu a minha vida era, eu dormia quando dava, acordava e falava: "Meu Deus, eu tô aqui ainda". É a única hora que eu falava em Deus. Aham. Ai meu Deus, eu tô aqui ainda. Eu tinha medo quando eu via claridade na janela, eu falava: "Ai meu Deus, amanheceu, eu vou ter que abrir a porta. E como vai ser esse dia?". Fiquei um bom tempo assim, mas eu sempre tive uma base bem religiosa, eu Né. sempre rezei bastante. Quando eu era pequena, era mais católica, rezava pra Nossa Senhora Aparecida, fiz promessa, sabe assim? Uhum. Rezava bastante, aí depois fui mais para o lado do espiritismo, isso me ajudou bastante também por pensar em vidas passadas, em, né, o que você tem que cumprir aqui, que você tem que amar aqui, que você não amou lá. Então isso foi eu li bastante livros, então isso me ajudou muito. Sim. Aí depois eu comecei a simplesmente fazer a minha religião, É. a minha espiritualidade. Então converso bastante com Deus, ouço bastante louvor, É. sabe, que eu acho que isso melhora muito, tanto que até o Thiago escuta louvor. E ele saiu da crise na quarta-feira, chegou em casa, né, os atês foram comigo até em casa, eles ficaram lá um pouco, aí depois o Luiz mandou mensagem pra mim perguntando: "E aí, como que tá?". Eu falei: "Ah, tá lá no quarto escutando vendo os desenhos dele, tá ouvindo louvor". Ah, o Luiz falou assim: "Ai, cara de pau". Então, assim, eu coloco bastante música, assim, e Sim. Os tento horrores acalmam, isso, né. pra acalmar. Acho Isso que o seu coração também. e partindo de, assim, uma época que você não podia nem soluçar, né, e que já gerava uma crise, hoje você poder ouvir o louvores Exatamente. é um ganho. É um ganho. Ah, não, hoje eu posso, ver um vídeo engraçado, dar risada, e ele vem perguntar: "O que foi, mamãe?". Aham. Aí eu mostrar pra ele, entendeu. Antes a gente não conseguia nem pegar celular perto dele. Ele quebrou 17 celular. Ele tinha fissura em celular. É, Aí o Naltrexone, que é a medicação para vício, diminuiu bem isso. Então hoje ele consegue ficar sem o celular. Ele tem hora para tudo agora, né. sim, Mas ele chegou a quebrar 17 celular. E ele não podia ver eu com o celular que ele vinha para cima. é. É. Então bastante coisa mudou. Olha só, então, mas, eu acho, importante você trazer, né, esse testemunho, esse relato seu, porque, pode trazer à luz a quem está assistindo, de que é possível ter avanços, né, inclusive até com relação às emoções, né, que, muitas deviam sentir essa mesma culpa ou devem sentir a mesma culpa,
mas elas podem ser sinceras com elas mesmas, é isso? Isso, exatamente. A gente precisa ser a gente é tão generosa, não é? A gente não pede para ser tão a generosidade está em primeiro lugar, né. Só que a gente nunca é generosa com a gente. Hum. Então ser generosa, eh, não se cobrar tanto, não se culpar tanto. Eu estou falando isso, mas não é fácil. Hum. Eu faço isso hoje, eu me culpo, eu me cobro, mas se a gente tentar já é um caminho já. É. E então, assim, agora para nós irmos finalizando, né, um recado, se você pudesse deixar em algumas palavras, orientações, até às vezes alguma mãe ela está agora percebendo isso, né, você teve aquele momento em que a vida virou ali com os 12 anos dele e algumas coisas começaram a acontecer, e algumas podem estar vivendo essa mesma coisa agora, às vezes, com filhos até mais velhos, né, porque ele tem 18, 18, né, às vezes até mais adultos. O que você teria para falar para essas mães, que pudesse trazer algo novo para o coração delas? É, o que eu tenho para falar para vocês mamães, não desistam. Vai em busca do que é de direito de vocês. Convênio ou não convênio, a gente precisa formar um um movimento para trazer o ABA mais para o tratamento das crianças. A metodologia ABA, né, essa terapia, ela vai ajudar demais, pelo menos para a gente ter vida, que a gente não tem vida, a gente vive para eles. Então, com esse tratamento, a gente pode ter mais, tranquilidade, a gente pode ter uma melhor qualidade de vida. E busquem terapia, façam terapia. A gente acha que a terapia é só para quem é louco, né, mas a gente é, entendeu. Eu nunca quis fazer terapia, hoje é a terapia que me salva. Além disso, a generosidade com vocês mesmo. Eu sei que a gente não tem nenhum momento para nós, eu vim almoçando no carro hoje, para vocês terem uma ideia, mas um minuto de silêncio com Deus, pra realmente trazer a estabilidade para o coração, pra gente poder ter discernimento no que escolher e nas coisas para deixar tudo melhor e mais tranquilo. E tudo passa. Essa é o que eu tenho para dizer, que realmente tudo passa. Não é clichê, vai passar, e se agarrem nisso. E boa sorte para todas. Se alguém precisar de mim, pode me procurar, eu posso orientar, falar o que eu fiz, e vamos lá. Pode falar a sua rede social, como elas podem fazer para te encontrar no Instagram, formas de te acompanhar. Olha, no Instagram tá Patrícia_Molina_Totti e no Facebook é Patrícia Molina, tá. Mas, lá na página do Amas também, eu tô lá. Se o que vocês precisarem, eu posso só estar ajudando. Olha, Patrícia, que conversa, incrível nós Legal, tivemos. que bom que você gostou. Sim, sim, com certeza. Eu fico feliz em conhecer a sua história, né, já estava acompanhando um tanto, por isso justamente convidei você, mas pude acompanhar em detalhes hoje, por meio dessa entrevista, e eu desejo também que tudo flua da melhor maneira com você e Obrigada. Thiago, que mais avanços aconteçam e que todos aqueles que puderem, né, agir de maneira que te apoiem, de maneira que o trabalho da maternidade, todo esse, cuidado e procedimento que você faz flua melhor, inclusive o convênio, e decida retornar com o atendimento. Todos que estão acompanhando aqui, que queiram, estimular, né, esse apoio para a família de vocês, eu agradeço, tá, eu agradeço porque vocês merecem também todo o nosso apoio. Obrigada por dar essa voz, né.
E quando você quiser, pode me chamar para qualquer coisa, eu tô disposta, viu. Ah, com certeza. Qualquer coisa que você queira fazer para essas crianças, nossas crianças adultas, a gente faz. Com certeza voltará em novas conversas, em outros episódios do podcast. Eu quero te deixar uma cópia, né, na verdade, um exemplar do livro Ai, que Terra legal, Arrasada, lindo. que é o livro lançado esse ano, que dá nome ao podcast e que fala sobre a presença do público autista, Muito em Sorocaba, da pessoa autista em Sorocaba. E deixar também que vocês podem comprar por meio do site da Amazon, por meio do site do Mercado Livre. Temos agora o site do Terra Rasgada, então é terrarrasgada.com.br, você pode acompanhar lá. E o podcast, inclusive, está no site, tá? Então, olha, você que está acompanhando, eu quero agradecer a sua presença aí no YouTube, assistindo essa entrevista incrível. Agradecer novamente obrigada. Patrícia Molina, que essa amizade, essa parceria aí se prolongue aí por Amém. muito tempo, Amém. viu? Muito obrigado. Um Obrigada. abraço, Patrícia, um abraço a todos vocês.